Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com o profeta Muhammad, com sua família e seus companheiros. Capítulo, disse Allah louvado seja, na Surah Al-A'raf, número 7, versículos 191 e 192. Atribuem-lhe parceiros que nada podem criar enquanto eles mesmos são criados. E as falsas divindades não são capazes de dar auxílio a eles, nem conseguem socorrer a si mesmos. E disse Allah louvado seja na Surat Fatir, número 35, versículos 13 e 14. E aqueles que invocam outro além dele não possuem sequer a membrana de uma semente de tamareira. Se vocês invocarem, suplicarem a eles, eles não ouvirão as suas súplicas, e se ouvirem, não os atenderão. E no dia do juízo final eles negarão a idolatria de vocês, e ninguém te informará como o que tudo sabe, a respeito de tudo e todos. Em um hadith autêntico coletado no Sahih al-Bukhari e no Musnad do Imam Ahmad e At-Tirmidhi, narrado por Anas, que Allah esteja satisfeito com ele, disse ele: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi atingido na batalha de Uhud e o seu dente incisivo lateral foi quebrado. Então ele, Anas, disse: como que um povo que atinge o seu profeta pode prosperar? Então foi revelado o versículo 128 da Surah Al-Imran, número 3, onde Allah louvado seja diz: não é da tua alçada, ó Muhammad, porém de Allah é a decisão. E em outro hadith narrado por Ibn Umar radiyallahu anhu, ele ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer depois de se levantar do ruku' na última genuflexão da oração do Fajr: ó Allah, amaldiçoe tal e tal pessoa. Ele falava isso depois de dizer: Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Allah escuta quem o agradece, ó nosso Senhor, você tem todo o nosso agradecimento. Então Allah revelou o seguinte versículo: não é da tua alçada, ó Muhammad, porém de Allah é a decisão. Este hadith foi coletado no Bukhari. Em outra narração também coletada no Bukhari, no At-Tirmidhi e no Musnad do Imam Ahmad, foi narrado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava fazendo súplica contra Safwan ibn Umayyah e Suhayd ibn Amr e Al-Harith ibn Hisham. Então foi revelado o versículo: não é da tua alçada, ó Muhammad, porém de Allah é a decisão. E em outro hadith narrado por Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele, disse ele: o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se levantou quando foi revelado a ele o versículo 214 da Surah Ash-Shura, número 26, onde Allah louvado seja diz: e admoeste, ó Muhammad, seus parentes mais próximos. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ó vocês, povo de Quraysh, salvem as suas almas, eu não possuo nada que possa protegê-los de Allah. Ó Abbas ibn Abdul Muttalib, eu não possuo nada que possa protegê-lo de Allah. Ó Safiya, tia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, eu não possuo nada que possa protegê-la de Allah. Ó Fátima, filha de Muhammad, peça o quanto quiser do meu dinheiro, que eu não posso protegê-los, livrá-los em nada de Allah. O capítulo atribuem-lhe parceiros que nada podem criar, enquanto eles mesmos são criados. Dentre outros capítulos que falamos, é o capítulo que mais tem regras e fixação para o conhecimento. Isso porque este capítulo traz as evidências da obrigação de tornar Allah único, glorificado e exaltado seja na adoração a Ele, já que foi confirmado que o único que cria é Ele, louvado seja. Ele é o único em seu senhorio. E até os idólatras tinham certeza disso. Na verdade, todas as pessoas sabem e têm a certeza que Allah é o único Criador. E isso evidencia, portanto, que só Ele tem o direito de ser adorado. Isso tomando como evidência a evidência da criação, a evidência dos fatos e a evidência racional. E é sabido por nós, Ahlus Sunnati wal Jama'a, povo da Sunna e da congregação, que a evidência racional é baseada no Alcorão e na Sunna, porque no Alcorão e na Sunna existem evidências racionais que fazem com que não precisemos de outras evidências racionais.
Isso se aplica às pessoas que refletem sobre estas duas revelações, o Alcorão e a Sunnah. Portanto, este capítulo evidencia que o que cria é Allah unicamente, o que sustenta é Allah unicamente, o dono, o Senhor do reino dos céus e da terra é Allah unicamente, e qualquer um além de Allah não tem participação alguma na criação, não tem participação alguma na concessão de sustento, não tem participação alguma na concessão da vida, não tem participação alguma na morte, não tem participação alguma nas decisões, não tem nenhuma soberania verdadeira em qualquer decisão dentre as decisões, e até mesmo a criatura com maior grau perante Allah, e ele é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse Allah louvado seja para ele: não é da tua alçada, ó Muhammad, porém de Allah é a decisão. Significa, ó Muhammad, você não tem nenhuma autonomia na decisão e você não tem parte, porção alguma da decisão. Então, quem tem a decisão, quem possui a decisão é Allah glorificado e exaltado seja. E se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi afastado dele qualquer hipótese de autonomia de decisão, dos outros que não estão no grau dele, estão com certeza mais longe ainda de terem autonomia sobre o futuro, as decisões do mundo. E aqueles que se direcionam para os túmulos, para os virtuosos, para os aliados de Allah e seus profetas, acreditam que estes, para quem eles se direcionam, possuem algum poder de concessão da riqueza, ou podem fazer intermédio, fazer intercessão perante Allah sem autorização dele. Então este capítulo, como falamos, evidencia que só Allah merece ser adorado sem que haja parceiros na adoração a ele. E o Alcorão tem muitas evidências que mostram que a adoração é merecida apenas por Allah louvado seja, sem associados ou parceiros. E dentre estas evidências, existem as que demonstram a confirmação dos idólatras quanto à unicidade no senhorio. E estas evidências mostram que quem merece ser adorado é aquele que vocês confirmaram o senhorio dele. Existem outras evidências no Alcorão Sagrado sobre o assunto que mostram a vitória que Allah Todo-Poderoso concedeu para seus mensageiros e aliados contra seus inimigos, contra povos idólatras, e mostra como eles foram derrotados e humilhados perante as pessoas de fé e perante o exército de Allah glorificado e exaltado seja. Dentre as pessoas vitoriosas estão os profetas, os mensageiros e seus seguidores. E este é um outro tipo de evidência, que Allah não envia um povo monoteísta junto com seu mensageiro para enfrentar os idólatras sem que saiam vitoriosos. E existem muitas evidências destas no Alcorão. Você encontra principalmente na história dos profetas, na história dos povos que contrariaram o seu mensageiro. Portanto, esta é uma evidência que a unicidade é a verdade e a idolatria é a falsidade. E dentre as provas e evidências de que somente Allah louvado seja merece ser adorado, são os versículos que demonstram a fraqueza das criaturas e demonstram que as criaturas vieram para esta terra sem escolha e serão levadas desta vida sem escolha. E isso evidencia que as criaturas, os seres humanos, são dominados, e eles sabem que quem os domina e os colocou na situação que estão não são as falsas divindades, porém Allah, glorificado e exaltado seja unicamente. Ele é quem dá a vida e a morte, e esta é uma afirmação geral, todas as criaturas dele sabem disso. E dentre as provas e evidências está que Allah possui os mais belos nomes e os atributos superiores, e a ele pertencem os mais completos elogios e os maiores elogios. Então os elogios de grandeza, beleza e completude pertencem todos a ele, louvado seja. E ele possui a perfeição absoluta em cada um de seus nomes, e em cada elogio direcionado a ele. Portanto, ele tem a perfeição absoluta, da qual não atinge nenhuma imperfeição ou falha dentre as falhas. Disse Allah, louvado seja, e aqueles que invocam outro além dele não possuem sequer a membrana de uma semente de tamareira. Este capítulo e o capítulo seguinte são dois capítulos que trazem argumentos, provas de peso a respeito da unicidade.
e uma grande prova para a anulação da adoração para outro que não seja Allah. E esta prova é a afirmação que Allah, louvado seja, é único no senhorio. E a evidência disso é a natureza dos seres vivos, a consciência e as provas do Alcorão e da Sunnah. Portanto, ninguém nega que Allah, louvado seja, é o Senhor do Universo, dono de todos os reinos, e nas mãos dele está a decisão e a administração de todos os assuntos. Apenas um grupo muito pequeno nega isso. Então as pessoas já de natureza têm a certeza que existe um Criador de tudo e todos, que elas foram criadas, e se elas têm esta certeza, elas também deveriam ter certeza que as adorações pertencem apenas a Allah, e esta é a maior prova contra elas, pois Allah fez com que as pessoas de natureza confirmassem a unicidade no senhorio, e por isso os idólatras não negam a unicidade no senhorio, muito pelo contrário. Eles admitiam que Allah, louvado seja, era o único no sustento, o único Criador, e que Ele, louvado seja, é o único a dar a vida e a morte. Ele é quem protege as pessoas, os seres vivos em geral, e ninguém consegue agredi-lo. E nas mãos dele está o reino dos céus e da terra, e Ele é quem faz as plantas crescerem. Ele é quem desce a água para nós, entre várias outras atividades que fazem parte da administração de Allah. Só repetindo este conceito para fixar na cabeça. Então a evidência de que Allah é o único que merece ser adorado unicamente é que Ele, louvado seja, é o dono de tudo o que existe no mundo, e Ele é o único que administra tudo isso. E Ele é quem criou os servos dele, e os servos retornarão a Ele. Já as outras divindades, das quais as pessoas se direcionam a elas, como os profetas, os virtuosos, os anjos, todos eles são criados e administrados por Allah. Não são capazes de criar nada, pelo contrário, eles é que são criados. Além disso, não conseguem socorrer, ajudar aqueles que pedem, suplicam a eles. Tudo pertence a Allah. E se estes que está sendo feito pedido, súplicas a eles, não têm uma participação sequer de tudo o que falamos, não possuem nada dos reinos dos céus e da terra, não fazem parte alguma da criação, não administram nenhum assunto dos céus e da terra, porém a administração dos céus e da terra está apenas nas mãos de Allah. Então quem realmente merece ser adorado unicamente é aquele que faz tudo isso que falamos anteriormente, e a ele pertence todas as outras características. E ele é quem as pessoas tornaram ele único no senhorio. Desta forma, as pessoas também são obrigadas a torná-lo único nas ações delas, na adoração, e não direcionar nenhuma adoração a não ser para ele. E há vários tipos de evidência no Alcorão Sagrado que mostram como é errado, como é falsa a adoração deles para outro que não seja Allah, e mostra que eles mesmos confirmaram que a adoração deve ser feita apenas para Allah, sem nenhum parceiro, pois eles confirmaram, eles, os idólatras, a unicidade no senhorio, e esta confirmação é uma evidência que deve-se também ter unicidade nas adorações, pois Allah, glorificado e exaltado seja, trouxe provas contra os idólatras conforme a própria confirmação deles na unicidade no senhorio. E pela negação deles da unicidade na adoração, disse Allah, louvado seja, na Surat Yunus, número 10, versículo 31. Diga, quem agracia, sustenta vocês com o que há nos céus e na terra? Ou quem controla a audição e a visão? E quem tira a vida da morte e a morte da vida? E quem administra todos os assuntos? Eles responderão, Allah. Então responda, por que vocês não temem? Tudo isso significa, vocês confirmam tudo isso e não se afastam da idolatria? Então este é Allah, o verdadeiro Senhor de vocês que vocês confirmaram. Então o que existe depois da verdade a não ser a mentira? Então este é um tipo de evidência que são evidências com base no que os próprios idólatras confirmaram que foi a unicidade no senhorio, porém negaram a unicidade na adoração, e há muitos exemplos deste no Alcorão, como por exemplo os incríveis versículos da Surat An-Naml, número 27, versículos 59 e 60, onde Allah, louvado seja, diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: diga, ó Muhammad,
Todo agradecimento a Allah e que a paz esteja sobre os seus servos, dos quais ele escolheu. Por acaso Allah é melhor ou as pessoas, coisas que associam a ele? Não é ele quem criou os céus e a terra e fez descer para vocês do céu a água, da qual nos fizemos brotar lindos jardins cheios de beleza e delícias, jardins dos quais vocês não conseguem produzir uma única árvore. Por acaso, existe outra divindade junto com Allah? Não. Porém, eles são pessoas que atribuem semelhantes a ele. Este é um repúdio, uma desaprovação sobre os renegadores da fé, pelo motivo deles confirmarem a criação dos céus e da terra e outras criaturas existentes que apareceram no versículo. Então, se eles confirmaram que todas estas criaturas foram criadas por Allah, então como eles tomam outras divindades junto a Allah? Portanto, este é o motivo do repúdio sobre eles, porque aquele que fez descer água dos céus e fez brotar lindos jardins cheios de beleza e delícias, e ele é Allah, como podem tomar outras divindades junto a ele? Por isso Allah louvado seja, diz na Surah An-Naml número 27, por acaso existe outra divindade junto a Allah? Este é um repúdio contra eles. Depois Allah louvado seja diz, eles são pessoas que atribuem semelhantes a ele, ou seja, eles desviaram o direito de Allah para outro que não fosse ele. Como eles podem desviar o direito de Allah? Como podem atribuir semelhantes a ele? No versículo seguinte, na mesma sura disse Allah louvado seja, não é ele o melhor que fez da terra um lugar estável para se viver, e dentro dela colocou rios e dotou-as de montanhas firmes, e colocou entre dois mares uma barreira. Existe uma outra divindade junto a Allah? Não, porém a maioria deles não sabe. Este versículo, a parte que fala e quem? Isso é uma pergunta afirmativa. São versículos que evidenciam que os renegadores da fé sabiam sobre a criação de Allah, que todas as criaturas pertencem a ele, que a administração delas também está nas mãos dele. E nos versículos seguintes aparecem mais exemplos destes, onde Allah louvado seja diz, não é ele o melhor que atende a súplica do desesperado quando chama? Súplica a ele, remove o mal e faz de vocês herdeiros na terra? Existe alguma divindade junto a Allah? É pouco o que vocês se recordam. Depois, nos versículos seguintes, Allah louvado seja diz, não é ele o melhor que guia vocês na escuridão da terra e do mar, e quem envia os ventos como boas notícias antes da sua misericórdia? Por acaso, existe outra divindade junto a Allah? Exaltado seja Allah acima de tudo quanto lhe associam. Portanto, não há provas que evidenciam a permissão de adorarmos outro junto a Allah, ou além de Allah. Disse Allah louvado seja na Surat Al-Mu'minun, número 23, versículo 117. E quem invocar outra divindade junto a Allah, da qual ele não tem provas disso, então seu acerto de contas será apenas com o Senhor dele. Certamente os renegadores da fé não triunfarão. No versículo que acabamos de mencionar, não tem provas disso, significa toda divindade tomada além de Allah, não há evidências que tal pessoa ou tal coisa seja uma divindade. Porém, o ser humano fez esta ação com transgressão e injustiça, e por isso Allah louvado seja diz no versículo ameaçando eles e mostrando o quão pesado será a perda deles. Pois disse Allah neste versículo, então seu acerto de contas será apenas com o Senhor dele. Certamente os renegadores da fé não triunfarão. Portanto, este capítulo do livro é sustentado por esta evidência. Por isso a maior das evidências contra os renegadores da fé, dos quais se direcionaram para os mortos, para os enterrados, e pediram para que eles aliviassem seu sofrimento, pedem salvação, pedem suas necessidades. Então a maior evidência contra eles é a evidência de que quem confirma o senhorio de Allah também deve confirmar a unicidade de Allah nas adorações. E a idolatria dos idólatras aumentou nestes últimos tempos,
comparado à idolatria dos idólatras da época da Jahiliya, a época da ignorância dos árabes antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como disse o autor do livro, rahimahullah, em seu outro livro, Os Quatro Princípios, disse ele a respeito dos idólatras atuais: eles creram que estas falsas divindades, que os mortos têm parte do poder do domínio da administração do mundo, então eles associaram parte do senhorio para estas falsas divindades. Então, além de não cumprir e ser sincero na unicidade, na adoração, não cumpriram com a unicidade no senhorio. E estes são grandes tipos de evidência que devemos nos aprofundar, buscar bastante, e sabermos a evidência do Alcorão, porque o Alcorão traz muitas dessas evidências que mostram como que alguém que crê na unicidade do senhorio não cumpre com a unicidade na adoração. E por isso o autor, rahimahullah, usou como título deste capítulo o versículo onde Allah, louvado seja, diz: atribuem-lhe parceiros que nada podem criar enquanto eles mesmos são criados. Portanto, este versículo é uma reprovação, uma crítica a eles. Como é que eles associam a Allah aqueles dos quais nada criam, enquanto eles mesmos são criados? E Allah, louvado seja, Ele é o próprio Criador destes que vocês associam a Ele. Portanto, somente Allah, glorificado e exaltado seja, merece ser adorado. Na sequência deste versículo, na Surah Al-A'raf, número 7, versículo 192, disse Allah, louvado seja: e eles não podem salvar nem a si mesmos, porque o verdadeiro triunfo vem de Allah, glorificado e exaltado seja. E se Allah quiser privar alguém de triunfar em qualquer coisa, Ele proíbe. E disse Allah, louvado seja, na Surat Fatir, número 35, versículos 13 e 14: e aqueles que vocês invocam além dele, em vez dele, não possuem nem sequer a membrana de uma tamareira. Se você invocar a eles, fazer súplica a eles, eles não ouvem suas súplicas. Quando Allah, louvado seja, diz no versículo: não possuem nem sequer a membrana de uma tamareira, significa: se as pessoas não possuem nem mesmo algo muito pequeno, insignificante, imaginem as coisas maiores, as coisas que são pedidas a estas falsas divindades, sendo que estas falsas divindades não possuem nada, não têm o poder sobre nada. Portanto, devemos direcionar nossos pedidos para quem tem a posse e o domínio das coisas, que é Allah, louvado seja, e não os gênios, os mortos, as estátuas, as árvores, as pedras, os anjos, os profetas, os mensageiros, os virtuosos mortos. Todos estes não possuem nem mesmo a membrana de uma tamareira. Depois do autor mencionar vários hadith e versículos sobre este assunto, ele mencionou um versículo onde Allah, louvado seja, diz na Surah Al-Imran, número 3, versículo 128: não é da tua alçada, ó Muhammad, porém a Allah pertence a decisão. O que tiramos de lição, significado deste versículo, é que esta é uma negativa direcionada ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sendo que ele é o líder dos filhos de Adão. E no versículo, quando Allah, louvado seja, diz: não é de tua alçada, ó Muhammad, ou seja, você não tem domínio sobre nada, você não alcançará aquilo que quer apenas por querer, porém você obterá sucesso, êxito apenas naquilo que Allah ordenar e permitir. E se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tivesse domínio sobre algo, ele teria se salvado e salvado seus companheiros na batalha de Uhud, onde aconteceu o que aconteceu na batalha, como falamos no começo da aula, no hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quebrou seu dente. E então Allah, louvado seja, revelou: não é da tua alçada, ó Muhammad, porém a Allah pertence a decisão. Se ele os perdoar ou os castigar, certamente eles são injustos, malfeitores. Estes versículos mostram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não possui nenhuma participação do reino de Allah, não possui nada dentre o que Allah possui. E sabemos da elevada posição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perante Allah. E se ele não possui nenhum domínio sobre nada, nem participação no reino de Allah, imagina outros, como os anjos, os profetas, os virtuosos seguidores dos mensageiros, que a paz
e os louvores de Allah esteja com todos eles, e os próprios companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se anulou-se qualquer tipo de direcionamento, submissão a outro que não seja Allah, então torna-se obrigatório que todas as adorações e direcionamentos sejam feitos para Allah, como por exemplo a súplica, o pedido de socorro, o pedido de proteção, o sacrifício, fazer promessa, entre outras adorações. Tudo isso deve ser direcionado somente a Allah, sem associar nada nem ninguém a ele. E no hadith onde fala que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaldiçoava as pessoas que agrediam os crentes no Salat al-Fajr, no dua do Salat al-Fajr. Então, Allah louvado seja, revelou o versículo: não é da tua alçada, ó Muhammad, porém de Allah é a decisão. E o último hadith desta aula é o hadith que narra que quando foi revelado o versículo e admoeste os seus parentes mais próximos, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó povo de Quraysh, salvem as suas próprias almas, eu não consigo defendê-los, salvá-los em nada de Allah. Ó Abbas, filho de Abdul Muttalib, eu não consigo salvá-los, defendê-los de Allah em nada. Ó Safiya, tia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, eu não consigo salvá-los, defendê-los em nada de Allah. Ó Fátima, filha de Muhammad, me peça do meu dinheiro o quanto quiser, que eu não conseguirei defendê-la em nada de Allah. E este hadith é claro que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não consegue beneficiar alguém de seus parentes, a não ser divulgando a eles a mensagem que recebeu de Allah e cumprir com o que foi confiado a ele. Já defendê-los de Allah, do castigo dele, da punição, então Allah glorificado e exaltado seja, não deu posse ou participação em nada dentre os reinos ou as coisas que possui. Porém Allah louvado seja é o único que tem posse e poder sobre as coisas, e ele é o mais completo, o mais belo e o mais magnífico. E terminamos a aula de hoje por aqui. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.